Existe uma regra muito clara no mundo dos animes. 3 episódios de um anime é o suficiente para saber se a gente vai assistir ou dropar. Eu sou o Gabu e hoje a gente vai fazer um resumo do começo deste anime aqui. A história começa em um cemitério, enquanto chove muito. Há muitas pessoas tristes e inconformadas olhando para uma lápide. Nosso protagonista Ray está bem em frente a ela, completamente sem reação. Em uma lembrança que mais parece um pesadelo, Ray vê Roard bem em sua frente muito ferido. Roard se despede e vira uma poça de sangue. Logo ao lado, Ray vê outra companheira ferida no chão. Não suportando aquela situação, Ray grita desesperadamente, emanando um enorme poder. Muitas pessoas veem a cena de longe. Ray congela um enorme domo negro que o cercava. O domo se desfaz em um gelo fino e a lembrança vai terminando com Ray segurando sua companheira ferida nos braços. Depois de alguns anos, Ray está entrando numa academia de feitiçaria. Em seu caminho, ele para por um momento para conferir onde fica o auditório. E então uma garota de cabelos verdes esbarra nele. Mas antes dela cair no chão, Ray rapidamente a pega pelo braço. Ele se desculpa de um jeito educado. E a garota fica muito corada. Ela o alerta que não é bom parar bruscamente daquele jeito. Ray se desculpa mais uma vez, dizendo ser novo naquele lugar. Duas garotas logo atrás conversam que os novos alunos já deveriam estar na academia há 2 dias. Porém, apenas um chegaria no dia da cerimônia de admissão. Alguém que não possuía nenhuma descendência na nobreza e vem de uma família comum. A garota de cabelo verde grita alto, o chamando de comum. Todos em volta olham para eles, se perguntando como alguém comum foi parar lá. Um grupo de estudantes mal encarados chega e chama por Ray. Ele tenta se apresentar, com um aperto de mãos. Mas Albert, um dos estudantes, dá um tapa na mão dele. Albert continua dizendo que só nobres e descendentes de feiticeiros podem frequentar aquela academia. Ele diz não saber que meios Ray usou para se matricular, mas aquele não era um lugar para um comum estar. Ray comenta ser uma pena, já que tem tantas coisas que ele gostaria de aprender ali. Albert agressivamente tenta segurar Ray pela gola de sua camisa, mas ele desvia facilmente. Albert se irrita com aquilo e está pronto para dar um soco em Ray. Porém, ele é interrompido por uma garota ruiva chamada Amélia, que faz parte de uma das 3 famílias mais nobres. O grupo que Albert está sugere para eles irem embora, e as 3 garotas de antes ficam encantadas olhando para Amélia. Albert então se retira, reclamando que nunca iria aceitar um comum igual Ray. Depois de checar se Ray está bem, Amélia se apresenta para ele. Ela fica impressionada com Ray, sendo o primeiro comum a ingressar na academia. Ray diz estar bem feliz por isso, e Amélia comenta que se ele tiver qualquer tipo de problema, ele pode contar com a ajuda dela. Na cerimônia de admissão, a diretora dá as boas-vindas aos novos alunos. Ela explica que a academia de feitiçaria Arnold está entre as melhores para se aprender, e se eles estão ali é porque foram reconhecidos por seu talento, mas que eles não podem ser orgulhosos demais e precisariam se esforçar muito. Ela continua dizendo que mesmo os bons feiticeiros podem desperdiçar seu poder sem um foco, e que eles deveriam se empenhar para se tornar feiticeiros de primeira. A diretora Abby encerra seu discurso, se apresentando para todos e se retira. Logo depois, Amélia, como representante dos novos alunos, é chamada para dar algumas palavras. Ela diz estar orgulhosa por ser aceita numa academia tão prestigiada, e independente do que esperar a partir dali, ela pretende enfrentar com tudo que tem. Na sala de aula, antes de Ray conseguir se apresentar, a sala sussurra vários comentários sobre ele. A professora pede silêncio e então o introduz. Ray se apresenta, dizendo que mesmo sendo comum, pretende dar seu melhor no tempo que eles passarem juntos, e conta com o apoio de todos. Poucos alunos da sala o aplaudem. A professora sente por jogá-lo naquela situação, e que ele pode se apresentar individualmente para os outros alunos se ele quiser. Ray respeitosamente a cumprimenta, e ela diz que não se importa se Ray apenas a chamar de professora Gray. Porém, Ray continua muito formal. Gray nota que ele é sério demais, e pede para que Ray sente. Amélia cumprimenta ele por já se conhecerem antes, e todos da sala começam a se perguntar sussurrando por que alguém como ela falaria com alguém comum. Albert apenas observa com raiva. Ray, já sentado em sua carteira, ao olhar para a paisagem da sua janela, começa a imaginar um cenário de guerra. Porém, é logo interrompido por sua professora, que o joga um giz para chamar sua atenção. Ray então se desculpa por ficar distraído. A professora Gray continua na sua aula, pede para Amélia explicar sobre os 5 ranks estabelecidos pela Sociedade da Feitiçaria, e eles são bronze, prata, ouro, platina e o último como Gran, um ranking considerado sagrado. Gray diz que a Amélia está correta, e que há apenas 7 feiticeiros com o ranking de Gran. Eles são reconhecidos mundialmente, e que todos os feiticeiros devem almejá-los. Muitas informações deles são um mistério, porém entre as poucas que são publicadas, está a diretora da academia, Abby, sendo conhecida como a feiticeira da labareda. Em seguida, a feiticeira do fascínio, Carol Caroline, que é muito conhecida por suas pesquisas de feitiçaria. E por último, o herói que sumiu depois da Guerra do Extremo Leste, o feiticeiro da espada
espada congelada. Nada mais se sabe sobre os outros feiticeiros, nem mesmo seus títulos. Grace, repetindo, diz para os alunos almejarem esse ranking enquanto estudam na academia, mas Albert a interrompe, a questionando de que se o objetivo é alcançar um dos 7, não faz sentido ter um comum naquela academia. Muitos na sala concordam. A professora Gray bate na mesa, os advertindo que todos na sua sala passaram pelo teste de admissão e foram aprovados, e que a posição entre os nobres e os comuns não tem a menor diferença. Começa uma aula de prática de feitiçaria. Gray ensina que, mesmo não parecendo necessário, treinar o básico é algo importante, e que isso não é uma exceção nem mesmo para os 7 grandes. A professora pergunta o que é feitiçaria para Amélia. Ela prontamente responde ser a arte de reconstruir matéria-prima do mundo. Gray confirma que ela está certa, e que o núcleo da feitiçaria é a teoria dos códigos. A professora faz uma demonstração adicionando e condensando códigos em um feitiço, o manifestando no final, como um buquê de flores congeladas. Os alunos ficam maravilhados. Gray também mostra que o feitiço pode ser apagado. Ela deixa os alunos tirarem suas dúvidas, e a Amélia então pergunta se há algum limite na reconstrução de matéria-prima. Gray diz não haver limites, e que tudo depende da capacidade do feiticeiro. A professora mostra aos seus alunos os estados das matérias que podem ser separados em sólido, líquido, gasoso, plasma, e que tudo além disso é considerado como um fenômeno. Gray novamente os questiona se há alguma dúvida na sala. Uma garota ao fundo levanta sua mão, a perguntando sobre as flores que a professora apagou, se aquilo era algum tipo de antimatéria. Gray explica que nunca viu um feiticeiro usando um código de antimatéria, não se passando apenas de uma teoria de doutorado de Ainsworth, e que eles não precisariam se aprofundar nisso. Indo para a prática dos alunos, Amélia parece sair muito bem com seu feitiço. As amigas de Wanda conversam que isso já é esperado da herdeira de uma das maiores famílias, mas quando olham para o que o Ray conseguiu produzir, dizem parecer feitiço de criança e questionam sobre o que a professora Gray disse do teste de admissão. Os amigos de Albert parecem também incomodados pelo resultado de Ray. Albert, em um ataque de fúria, quebra seu feitiço com as mãos, se recusando a admitir alguém comum estudando na mesma academia que ele. Depois da aula, andando pelos corredores, Ray se surpreende com as construções da academia e repara que sua colega entrou na biblioteca. Ele a surpreende perguntando se ela busca saber mais sobre Ainsworth, já que a garota perguntou sobre isso na sala de aula. Ela parece não saber como responder. Ray pede desculpas por chegar de surpresa e se apresenta adequadamente. A garota, que se chama Elisa, faz o mesmo. Eles então começam a conversar. Elisa mostra admirar muito a senhorita Ainsworth. Ray compreende o interesse da Elisa, já que ela é a maior pesquisadora de feitiçaria. Elisa, mesmo querendo ser como ela, acredita ser apenas um sonho, e pergunta se Ray também gosta da pesquisadora. Ray demonstra ter um respeito profundo sobre ela. Elisa se empolga por um momento, comentando nunca ter conhecido outro fã de Ainsworth da idade dela, e se desculpa logo depois se envergonhando. Ray fica curioso por ela se esconder embaixo de um capuz, já que o cabelo dela é muito lindo. Elisa, meio triste, diz que as orelhas dela parecem esquisitas. Ele pergunta então se Elisa seria meio elfa. Ela confirma e comenta que as pessoas zombam dela por causa disso. Ray fala que Elisa é muito bonita e não precisaria se esconder. Ela fica muito envergonhada, mas se mostra feliz pelo elogio. Elisa percebe que Ray age de um jeito muito mais maduro do que alguém daquela idade. Ele, por um momento, lembra de seu companheiro dizendo a mesma coisa. O Ray só concorda, já que é algo que falam bastante pra ele. Do lado de fora, Elisa agradece pela conversa, e eles se despedem, com Ray dizendo contar com a ajuda dela futuramente. Ele entra em seu dormitório, e assim que Ray abre a porta, um garoto está esperando de braços cruzados. Ray lembra o nome do garoto, o chamando de Eve Armstrong. Os dois ficam frente a frente. Eve diz não ser como as crianças nobres, e não liga se Ray é comum. Eles apertam suas mãos de um jeito forte, e viram amigos praticamente no mesmo momento, por gostarem de se exercitar. Eve, então feliz, dá as boas-vindas a Ray. Logo pela manhã, Ray sai para caminhar. Ele passa de um jeito rápido na frente de uma garota, mas logo volta pedindo desculpas. Ela demonstra não se incomodar, e se impressiona com alguém correndo tão cedo assim. A garota pergunta se ele é um aluno novo. Ray se apresenta educadamente. Ela parece já ter ouvido falar dele, por ser o primeiro aluno comum na academia. A garota se apresenta como uma aluna do terceiro ano e diz que ele pode a chamar apenas de Rebecca. Na entrada para a academia, Eve explica para Ray que Rebecca faz parte das 3 famílias do topo, mas Ray comenta não conhecer essas famílias, já que foi criado no interior. Eve então apresenta as famílias como Rose, Bradley e Algren, e fala que elas são tão poderosas quanto a família real. Ray nota que a Amélia também faz parte de uma dessas famílias, e Eve diz que ela é a filha mais velha da família Rose, a maior das 3.
deles. Dentro da academia, Ray pede para Eve ir na frente, já que ele foi chamado para falar com a diretora. Uma garota com muita pressa se choca com Ray, porém ela apenas o acusa dizendo que aquilo é muito perigoso. Ray pede desculpas, mas explica que estava andando normalmente. A garota interrompe falando estar com pressa e que ele deveria desviar dela. Ela então nota que Ray é o comum que todo mundo fala na escola. Ele se apresenta, a chamando de mocinha das chiquinhas charmosas. A garota, se gabando, comenta que Ray tem um bom gosto e se apresenta de uma forma muito exagerada. Ray a aplaude, mas comenta que não conhece a família dela, porém gostaria que eles fossem amigos. Ela fica meio desapontada com a situação. Ray então comenta que, mesmo não a conhecendo, fica nítido que sua família é muito bela. Clarice novamente fica muito alegre pelo elogio, e por causa daquilo, irá dar permissão a Ray para chamá-la sem formalidades. Ele diz ser um prazer, porém a lembra que ela estava com pressa, a fazendo sair correndo. Já na sala da diretora, Ray bate consciência chamando Abby de coronel. Ela comenta que não precisa mais daquilo. Ele então a questiona de como deveria a chamar. A diretora, no mesmo momento, pede para ele falar Abbyzinha. E assim que Ray acata o pedido, a diretora cai na gargalhada, dizendo que ele não mudou nada. Os dois olham para um retrato antigo, se lembrando do passado. Na aula de esgrima, Ray e Albert se enfrentam. Muitas pessoas ao fundo chamam Ray de um apelido maldoso. Amélia parece não entender o significado daquilo. Eve então se aproxima dela e explica a situação, se apresentando como amigo de Ray. Assim que o instrutor começa o combate, Albert o ataca fortemente, falando que o lugar de Ray não é ali. Ray reflete o ataque com a espada em suas costas, fazendo Albert escorregar, terminando com a garganta em frente à sua lâmina. Todos ficam muito surpresos com aquilo. Ray comenta que ser ofendido por todos não o incomoda. Albert se levanta e, em mais um ataque de fúria, vai para cima de Ray o xingando. Ray, num golpe preciso, acerta o meio das duas espadas, fazendo a arma de Albert se despedaçar. Abby, ao longe, diz estar feliz por Ray estar aproveitando sua vida escolar e o apresenta como um dos Rank Gran, o feiticeiro da espada congelada. E aí, gostaram? Pretendem continuar? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua companhia e a gente se vê num próximo vídeo.